Esta é uma aula de introdução à literatura. Isto faz parte de um projeto de extensão universitária de estágio supervisionado da Universidade Anhembi Morumbi. Devido à pandemia de Covid-19, as aulas presenciais em algumas regiões do país estão suspensas. Por conta disso, teremos esta videoaula. O tema da aula é Introdução à Literatura, por Silvana Aureliano de Oliveira. São Paulo, 2021. Bom, vamos começar a nossa aula de introdução à literatura com o que é literatura. A literatura pode ser considerada uma manifestação artística dos sentimentos do autor e tendo como matéria-prima a palavra. Não apenas a palavra, porque mais para frente iremos estudar as manifestações artísticas de época, mas neste caso a literatura é considerada a palavra. Considerando a literatura como matéria-prima a palavra, temos que pensar no texto. O que é um texto e principalmente os tipos de texto. Para estudar os tipos de textos existentes em nossa sociedade, é importante compreender como podemos usá-los, a fim de tornar nossa comunicação mais clara e aproveitarmos melhor a variedade de textos que temos ao nosso dispor. Para isso, foi feita uma distribuição dos textos por dois grupos, o texto literário e o texto não literário. Isso equivale a dizer que a maioria dos textos que existem pode ser colocados em um destes grupos. Agora vamos explicar o que é o texto literário e o que é o não literário e qual a finalidade e utilização de cada um. Pois se você utilizar um texto literário para algo que a função é de um texto não literário, pode ficar confuso. Eu vou explicar melhor na frente e vai ficar mais claro. Primeiro, texto literário. Os textos literários são aqueles que possuem uma função estética e destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. Ou seja, o texto literário é aquele que a função principal dele é te entreter. É entreter, é te fazer refletir, te fazer analisar e gostar e tudo. E dentre as características do texto literário, temos a ficcionalidade, a função estética, plurissignificação e subjetividade. Bom, então, um texto literário, ele possui aquela função de entretenimento e como as características dele, a ficcionalidade, em que ele pode ser baseado em fatos reais? Pode, só que ele não é uma descrição clara e verossímil da realidade. Ele é uma descrição ficcionada, é uma descrição que está sujeita à subjetividade do autor, à interpretação do autor e de quem lê, que é uma outra característica, que é a subjetividade do texto. Plurissignificação também está relacionada ao fato de que um simples texto pode ter inúmeros significados, de acordo com quem escreveu, de acordo com quem leu. Então, eu tenho uma interpretação, dou uma significação para aquele texto, aí outro professor dá uma outra significação, um aluno tem uma outra interpretação, o autor tem outra significação. Então, a plurissignificação do texto. A função estética, que, como já dissemos, é servir ao belo, e a subjetividade, que ela está sujeita à interpretação de quem está lendo. Temos agora um exemplo de texto literário, que é um poema de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E no meio do caminho tinha uma pedra. Sobre o que é esse texto? Esse texto pode ter várias significados, na verdade. E ele é subjetivo, ou seja, ele não é algo objetivo, ele não está dizendo que ele estava andando na rua e tinha uma pedra, um granito no meio da rua. Ele está falando sobre a vida, está falando sobre os seus sentimentos, está falando sobre as dificuldades que ele pode enfrentar, ou ele pode estar falando sobre outras coisas. Essa pedra, esse caminho, se ter uma pedra no meio do caminho pode ter um significado diferente, de acordo com quem está lendo, de acordo com o sentimento de quem está interpretando este texto. Isto é um texto literário. Ele tem ficcionalidade? Tem. É uma ficção.
Ele não está falando que tinha uma pedra literal no meio do caminho. É algo fictício. Tem a função estética? Tem. Você vê que ele é um texto que ele tem uma sonoridade, uma sonorização diferente. Ele tem uma tonalidade diferente. Você lê ele diferente. Ele tem a função das palavras repetidas, a repetição das frases. Ele tem vários significados, porque a pedra pode ser uma dificuldade, o caminho pode ser a vida, ou a pedra pode ser parte da vida, parte do caminho, tudo. E ele tem essa subjetividade, que é de acordo com quem está lendo. Cada um interpreta de acordo com algo subjetivo. Então, ele tem todas essas características do texto literário. Ele é um texto literário, ele é um poema. Agora vamos para o próximo. O texto não literário. Já vimos o que é um texto literário, as suas características, suas funções. E o texto não literário, o que é? O texto literário, textos não literários, ele tem uma função utilitária, uma função de utilidade. Ele é útil para algo. E geralmente ele serve para informar, convencer, explicar ou ordenar. Por exemplo, a bula de dipirona monoidratada, que é um medicamento. Nesse caso eu peguei da EMS, que está escrito na bula do remédio. A dipirona é um medicamento utilizado no tratamento das manifestações dolorosas e febre. Essas manifestações dolorosas, ele está falando de uma dor da alma, de uma dor, uma dificuldade da vida? Não, ele está falando de uma manifestação dolorosa física. Você está sentindo uma dor física, uma febre, você está sendo acometido de uma doença física. É algo objetivo. Você está sentindo uma doença, você está sentindo febre. Ponto. Os efeitos analgésicos e antitérmicos podem ser esperados de 30 a 60 minutos após a administração e geralmente persistem por aproximadamente 4 horas. Então ele é objetivo e ele tem uma função. Ele é útil para quê? Para informar e explicar como o remédio funciona e para que o remédio é utilizado. Então ele não está sendo subjetivo, ele é extremamente objetivo e tem uma função que está sendo cumprida, que é de explicar e de informar. Outros exemplos de textos não literários são, por exemplo, o manual de instruções. Um manual de instruções de como se utilizar um eletrônico, um eletrodoméstico, que diz ligue na tomada. Coloque assim, faça a limpeza desta forma. Ele está te ensinando. Ou um manual de montagem de um móvel. Ele está sendo útil para montar. Ele não está dizendo vai lá e ligue na tomada. É algo subjetivo? É algo passível de interpretação? É algo fictício? Não, é algo objetivo, é algo real. Você vai lá e liga na tomada. Não é passível de interpretação. Claro que existem textos não literários que a interpretação pode variar de acordo com o leitor, mas a função inicial dele, ele tem que ser o mais claro, o mais objetivo possível. Então, nesse caso, como eu coloquei o exemplo do remédio, é um texto não literário, que pode existir em panfletos de explicação, panfletos informativos. São textos não literários, porque ele não tem aquela função subjetiva, aquela função fictícia, aquela função estética. Ele tem a função de ter uma utilidade. Bom, com essa explicação de textos literários e textos não literários, o nosso foco nesta aula de introdução à literatura serão textos literários, voltados ao estético, voltado ao belo, voltado à interpretação, ficcionalidade, subjetividade. Vamos lá. Próximo tópico são as escolas literárias. O que é uma escola literária? O conjunto de traços e normas que orientam e caracterizam a produção característica de um determinado momento histórico leva o nome de escola literária. Como assim? Temos aqui uma linha do tempo. Nesta linha do tempo, ocorreram diversos fatores, diversas questões históricas, políticas, sociais, de mudança na sociedade, de mudança no país, e neste período existem características semelhantes na produção textuária, na produção literária dos períodos. Conforme eu for explicando os períodos, vai ficando mais claro cada período, o que é bom, as características, o que tem a ver com a história, o que está relacionado. E, então, cada momento da história que
tem esse nome de escola literária, devido às características exclusivas daquele momento histórico que são empregados na arte. Então vamos começar em 1527. Um exemplo rápido. Em 1527, que é o que vamos ver daqui a pouco, era o quintismo. O que tinha no país em 1527? O descobrimento. Então nós vamos ver que as ações, as características literárias dessa época estão relacionadas ao contexto histórico que o país estava vivendo. Vamos lá. O quinhentismo, em 1527, é uma literatura produzida nos primeiros anos do descobrimento do Brasil, por volta do século XVI. É dividida em literatura de informação e literatura de catequese. Como assim? Como eu disse, aqui estamos focando em literatura do Brasil. Se formos voltar à literatura europeia, literatura global, mundial como um todo, começa antes de 1500. Aí tem trovadorismo, tudo. Mas, como estamos focando no Brasil, é a partir de 1500, quando o Brasil foi descoberto, que os colonizadores portugueses chegaram no país. E o que tinha isso? Quais características históricas são refletidas nessa escola literária? Nessa escola literária temos a informação e a catequese. Quem estava no Brasil? Os índios. E chegaram os colonizadores, os portugueses. E eles tinham uma cultura diferente. Porque os índios, querendo ou não, eles tinham sua linguagem, tinham sua cultura, tinham sua crença, sua religiosidade completamente diferente do que os portugueses tinham. E os portugueses, como pretendiam colonizar o país, precisavam informar, precisavam mostrar para esses índios que aqui viviam a cultura europeia, trazer para o país a cultura europeia. Então vem a literatura de informação e a de catequese. A de informação, com o intuito de, como o nome já diz, informar, e a de catequese tinha o intuito de trazer o catolicismo, catequizar os índios que aqui viviam, que foi um movimento histórico, um momento histórico do país, que os índios eram catequizados pelos portugueses, que é refletido na literatura. Então, tudo que tiver de literatura nessa época, claro que não estamos falando apenas de literatura escrita. Muitos momentos das escolas literárias, a literatura não é considerada apenas o que está escrito. Às vezes ela é declamada. Os índios não sabiam ler, então fazia a escrita e era declamada aos índios. Eram explicados oralmente. E o que vamos ter? Aí vamos ter a literatura de catequese, que era para ensinar sobre o catolicismo, o cristianismo e inserir os índios nesse contexto. Tanto que, não apenas na literatura escrita, como nas artes no geral, como temos a pintura, o que é retratado na pintura? São os índios e os portugueses chegando nas caravelas, nas canoas, nos barcos, ao país. Porque era o que acontecia no país na época. Então, até 1600, temos esse chamado quinhentismo, que é basicamente esse período de colonização inicial do país, que é refletido nas artes, na estética, na literatura da época. Bom, a partir de 1500, vamos para 1601. Levando em consideração que essas datas, o que leva esses marcos de datas? Geralmente são literaturas ou textos ou obras de arte com características específicas que a partir daquela obra de arte, todas as seguintes seguiram características semelhantes e juntas fazem o movimento da escola literária do período. Então, vamos lá, 1601, temos o chamado Barroco, também conhecido como seiscentismo, devido ao fato de ser em 1600. São obras produzidas por volta do século XVII, sob influência do Barroco europeu. Que é o que eu falei, a literatura, as escolas literárias e a literatura na Europa já estava muito à frente do Brasil. E vamos ver, não apenas nessa, como em outras escolas literárias, que a influência europeia é muito grande. Porque os portugueses vinham para cá, porque os colonizadores vinham para cá, os colonos que aqui viviam vinham de Portugal. E as pessoas que moravam mesmo no Brasil, além, não apenas os índios, mas os portugueses que vieram para cá, europeus que vieram para cá, sempre queriam saber o que estava se passando na Europa e repetir aqui no país. Então, muitas escolas literárias, a maioria delas, tem uma fortíssima influência no que acontecia na literatura da Europa. As principais características do Barroco, também chamado de seiscentismo, são o dualismo, a riqueza de detalhes e o exagero. Vamos lá, a riqueza de detalhes e o exagero. Vamos pegar, antes de terminar de ler mesmo, vamos pegar essa imagem, que ela mostra muito isso.
o exagero e a riqueza de detalhes. Você bate o olho nela e você vê que é uma imagem extremamente exagerada. Ela tem muito dourado, ela tem muito enfeite, ela tem muito brilho, ela tem muita imagem, muitas esculturas esculpidas. Mas ao mesmo tempo você vê que é muita coisa, mas perfeitamente detalhado. Então são muitos detalhes. A riqueza de detalhes é absurda nas obras de arte. E o exagero. O que podemos ver muito isso no Brasil até hoje são nas igrejas, catedrais, porque como falamos, inicialmente no país o que tinha muito era o movimento da Igreja Católica, o catolicismo, a catequese, fazia muito parte da literatura do país. Então a gente consegue ver até em igrejas, catedrais dessa época, essas influências do barroco, que é uma coisa exagerada, é uma coisa detalhada. E na literatura escrita mesmo, temos o marcante uso das figuras de linguagem, como a metáfora, as inversões, a hipérbole, que também denota do exagero, o paradoxo e a antítese. Então, as figuras de linguagem mais marcantes nessa época eram essas. Então, ao pegar um texto barroco, que até recomendo quem assista essa aula, procure ler livros sobre tudo, e o que você consegue enxergar bem é um texto carregado de metáfora, de hipérboles, de paradoxos, de inversões, de antíteses, que são características do barroco, enxergadas tanto nas artes plásticas quanto na literatura. Bom, vamos para a nossa próxima escola literária, em 1768. Então você viu que a primeira escola literária foi de 1527 até 1601 e de 601 até 1768. Nossa próxima escola literária é o arcadismo, com manifestações líricas, satíricas e épicas. Esse movimento ocorreu durante parte do ciclo do ouro do Brasil, na segunda metade do século XVIII, trazendo profundas mudanças no contexto histórico, já que estava sendo influenciado pela onda de progressos nas ciências. De forma geral, o arcadismo é conhecido por ser um movimento que exalta a natureza e a vida bucólica. Podemos ver isso também na imagem. Vamos começar analisando a imagem. É uma imagem mais tranquila, ela não tem tanto um exagero igual a gente via no barroco. Ela é mais suave, ela mostra a natureza, mostra a água, mostra árvores, os animais, uma vida mais tranquila. Tudo isso são características do arcadismo. O arcadismo, quando a gente viu em 1700, era um momento que estava começando as ciências a parecer mais com as ciências que temos hoje. Então, estava começando a manifestação das ciências na Europa e tudo, e isso é refletido também aqui no país. Como eu disse, na época, a influência europeia no Brasil era muito grande, até por conta dos portugueses, europeus que vinham para cá. Então, o que a gente consegue ver é que essa influência também estava vindo tanto nas manifestações líricas, das sátiras, e ele veio também no momento que o Brasil estava sendo muito, muito visto como uma oportunidade por parte dos europeus devido ao ciclo do ouro. Então foi uma época que muitos europeus, não apenas portugueses, mas de outras partes da Europa, vieram para o país em busca do ouro. Então é uma época que, além das ciências, além da valorização da natureza e da vida bucólica, também estava vindo muita gente para o país. E tudo isso acabou sendo refletido também na literatura. Agora vamos para 1836, que é o nosso próximo ponto na nossa linha do tempo. 1800... Bom, o romantismo. O romantismo é um movimento literário das primeiras décadas do século XIX. Foi fundador de várias bases da nossa identidade nacional, com autores como Gonçalves Dias e José de Alencar. Ou seja, até hoje conseguimos ver mais de algumas características do romantismo na nossa literatura atual. Porque ele foi um fundador das bases da nossa identidade nacional, porque até então tudo que a gente tinha de literatura vinha quase que integralmente da Europa. O romantismo também, mas o romantismo foi o precursor de vários pontos e características que formariam a identidade do brasileiro. Então, até do romantismo para trás, tudo que veio direto da Europa para cá, mas não integrou tão fortemente a nossa identidade, a nossa literatura brasileira, da história da literatura brasileira, como o romantismo. O romantismo é caracterizado pela idealização amorosa. O nome já diz, romantismo, do romântico. Ou seja, o romantismo, ele
tinha aquela idealização do amor perfeito, do amor incrível, do amar. Então, era aquela coisa do romance exacerbado, do amor perfeito, amor idealizado, sofrer por amor, viver por amor. Tudo isso, todas essas características vieram do romantismo, essa idealização amorosa, a subjetividade também, que como característica da própria do texto literário, temos a subjetividade como uma característica extremamente marcante aqui. Então, eram textos românticos, eram textos que falavam sobre o amor, mas extremamente subjetivos, nada que retratasse de maneira objetiva a realidade. Era tudo de acordo com o que o autor pensava, de acordo com a interpretação dele. Então, eram textos idealizados, subjetivos, muito pessimistas, que tinha a presença do pessimismo e do sentimento nacionalista, como a gente pode ver, que é também influenciado na Europa. Temos aqui a imagem ao lado com uma bandeira levantada. Então, tipo, o nacionalismo estava muito forte nessa época. Então, tinha o pessimismo, o nacionalismo e o amor idealizado. E essa escola buscou atender às necessidades do novo público vigente, a burguesia. Ou seja, mas por volta do século XIX, o Brasil já estava como o Brasil. Ele não era mais tanto uma colônia de Portugal, tanto uma colônia de um país europeu. Ele já estava se tornando um país por si só. Então, ele já tinha a burguesia, que é chamado burguês, que era o comerciante, era aquele português, europeu no geral, digo português por conta da colonização, mas era aquele europeu que vinha para cá, ele tinha um comércio, ele já tinha dinheiro, é o que hoje a gente chamaria de classe média alta, naquela época era a burguesia. E eles eram um público que eles queriam consumir algo voltado para eles. E eles não queriam consumir, tipo, também vinha o que vinha da Europa, mas eles queriam consumir algo que o identificasse como brasileiro. Porque já era uma geração, já era uma burguesia que já estava muitos já nascidos no Brasil. Então, eles queriam essa nacionalização, esse sentimento nacionalista, ao mesmo tempo que vem aquele forte desejo pela idealização amorosa. Então a gente tem várias histórias, se eu pegar essa época, José de Alencar, Gonçalves Dias, tem várias histórias de amor, aquele amor fervoroso. E isso tudo são características do romantismo que muitas delas se mantêm até hoje na nossa identidade nacional. Então foi uma época muito importante, que das escolas literárias até agora essa foi uma das mais marcantes e uma das mais importantes para o Brasil como um todo. E é uma escola literária que atende as necessidades, já também atrelada à questão histórica, dessa burguesia que estava surgindo no país, essa burguesia que estava se fortalecendo. Então, com a onda, a época do ouro que foi focada pelo arcadismo, a gente veio com essa burguesia estabilizada no país, que é uma burguesia que não pretendia voltar à Europa, ela ficaria no país e ela quer esse país valorizado, ela quer histórias que retratem esse país, além do amor também. E aí, tipo, tinha muitas histórias de europeus que se apaixonavam por pessoas nascidas aqui, a burguesia que entre si se relacionava. E aí era uma época que tinha muitos bailes, muitas festas, e aí tinha toda essa coisa do amor platônico, do amor romântico, do amor idealizado, que vem diretamente do romantismo. Bom, agora vamos para o nosso próximo tópico, que é o chamado pré-modernismo. Não, opa, desculpa, eu confundi. É o 1881. Não é o pré-modernismo, desculpa que eu li errado. Mas vamos lá, 1881, que nós temos o chamado realismo ou naturalismo. Ele vem após o romantismo e ele vem em oposição a esse romantismo. Em oposição ao romantismo, o realismo e o naturalismo têm como características a valorização da objetividade e dos fatos. Então tirou aquela imagem subjetiva que o romantismo tinha e também a impessoalidade, porque o romantismo ele trazia muito uma questão pessoal dentro dos seus textos, dentro da sua idealização romântica. E temos o apagamento das ideias do autor. Então, geralmente, ele é mais, não cético, mas ele é muito mais objetivo mesmo. Então, o autor, ele não deixa as suas ideias ou as suas imaginações, indagações e idealizações transparecerem em sua obra.
Eles eram descrições de tipos sociais ou situações típicas. Então, ele começava a parou de idealizar uma vida, idealizar um romance, idealizar uma sociedade e começou a retratar a sociedade como ela era. Por isso que o nome realismo barra naturalismo. Ele tinha o fim das idealizações, aí começaram os retratos de adultério, miséria e fracasso social, prevalência das formas do romance e do conto. O que isso quer dizer? O romantismo ele veio para saciar a burguesia. A burguesia queria aquele amor idealizado, aquela história idealizada, aquela sociedade perfeita transcrita nos livros, na literatura. E o realismo e o naturalismo, o real, o natural, como eu já disse, ele veio para mostrar que não era assim. Porque o Brasil, nessa época, o Brasil de 1800, ele tinha muitos defeitos. A miséria era absurda. Assim como tinha muitas pessoas que vinham para o Brasil e ascendiam, se tornavam uma classe burguesa, uma classe rica, tinha muitas pessoas que vinham para o Brasil viver na miséria. Muitas pessoas que nascidas no Brasil que viviam na miséria, que eram fracassos sociais. Então, acabou que o naturalismo e o realismo vieram para mostrar isso. Então, ele veio para mostrar a pessoa que trabalha. Tanto é que a gente vê na imagem que é uma pessoa na roça, uma pessoa trabalhando, plantando. Então, o realismo e o naturalismo veio para mostrar como que é a realidade, para ser um choque, total oposição ao romantismo. Ele veio para ser um choque, para mostrar, olha, o Brasil não é essa coisa idealizada, não é essa coisa maravilhosa que a gente está vendo. O Brasil é isso aqui, o Brasil é pobreza, o Brasil é miséria, é fracasso. Os romances, os casamentos, não são esse amor, essa paixão avassaladora, esse amor incondicional. Tem muito adultério, as traições são absurdas, tem muitas pessoas que têm outras famílias além das suas famílias originais, e tudo isso é retratado na literatura da época. Então a gente tem muitos contos e romances, e o romance eu digo não o romance romântico, e sim romance como obra de arte, como tipo de gênero literário. O romance e o conto, eles mostravam isso, eles contavam uma sociedade, uma realidade que mostravam nua e crua, é assim que é a sociedade, é assim que a realidade é aqui no país, o Brasil é assim, o Brasil é desta forma e vamos mostrar como é que é. Então ele veio meio que para quebrar mesmo tudo que o romantismo idealizou, tudo que o romantismo mostrou de bonito, de belo, o realismo veio para mostrar e o naturalismo veio para mostrar não, não é assim, ó. A sociedade que a gente tá, ela é assim, assado. Ela tem isso, 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 isso. É assim que acontece. Então, ele veio pra quebrar esse paradigma. Então, ele veio retratar miséria, veio retratar adultério, veio retratar todas as corrupções que a sociedade tinha da época, porque o Brasil era totalmente imperfeito, porque era um país em formação. Então, ele era totalmente cheio de falhas e defeitos que foram apontados pelas obras do realismo. E não apenas as falhas e os defeitos, mas também a realidade mesmo. O trabalho, como é que era feito o trabalho, como é que eram as vilas, os cortiços, como é que vivia a sociedade, além dos bailes da burguesia. Tudo isso o realismo veio para mostrar. Então, a gente vê que a partir até a questão do arcadismo, o barroco, o arcadismo, o quinhentismo, eles mostravam reflexos muito da história, o que estava acontecendo no contexto histórico. O romantismo, para frente, ele vai pegar muito no social. O romantismo era para saciar a burguesia e agora o realismo e o naturalismo é para mostrar a sociedade como um todo. Então ele vem mais como uma questão social atrelada às questões também que são reflexos das questões históricas, mas as questões históricas e sociais existentes no país da época. Bom, passado de 1881, vamos para 1882. Aqui, esse 1881, 1882 não é uma quebra, não é uma diferenciação. Eles acontecem concomitantemente. Até então, de 1527 a 1601, quinhentismo, 601 a 1768, vamos pro barroco e assim por diante. Aqui nós não temos tanto essa quebra. Não é que foi de 1881 o naturalismo até 1882. Não. O 1881 e 1882 são escolas literárias com características distintas, mas que aconteceram concomitantemente. Isso acontece também na linha do tempo. Então, o naturalismo e o realismo, que começaram em 1881, ocorreram de forma concomitante à escola literária de 1882, que é o parnasianismo.
É uma escola literária que buscava atingir o belo, o clássico, por meio do apurado trabalho formal dos poetas, comparado ao Ourives, movimento que se prolonga até a Semana de Arte Moderna em 1922. Então a gente vê que ela começa junto com o naturalismo e o realismo e vai até 1922, que é quando se inicia o modernismo. E o que é o parnasianismo? Ele é meio que uma antítese ao naturalismo e ao realismo. A gente vê aqui, você comparar pela imagem, a imagem do quadro anterior, do realismo e do naturalismo, com o quadro atual, eu vou até voltar para ajudar a comparar. Aqui nós temos dois trabalhadores vestindo roupas simples, roupas de trabalho na roça mesmo, plantando, certo? Você vê ali atrás tem um jumento, tem um pasto. Isso, realismo e naturalismo. Aí vamos para o parnasianismo, que é o quê? É uma exaltação aos deuses, ao belo, ao clássico. O que é o parnasianismo? Ele é uma antítese do realismo. Eles acontecem ao mesmo tempo, então são autores diferentes, logicamente, são destinados a públicos diferentes, mas eles acontecem ao mesmo tempo. E a gente vê o quanto a literatura influencia na sociedade. Porque enquanto o realismo e o naturalismo buscavam mostrar a verdade nua e crua do país, o parnasianismo vinha para exaltar o belo, exaltar o clássico, exaltar o que é magnífico e leve, que não era a realidade do país. Mas era muito consumida pela burguesia da época. Porque a burguesia, principalmente a burguesia, digo, dominante, os que tinham dinheiro, que frequentavam bailes e festas. Quando acabou a época do romantismo, eles não queriam ler sobre a miséria, sobre o fracasso social. Eles queriam ver algo bonito. E também o parnasianismo é extremamente, como pode ver, influenciado pela cultura europeia. Você vê que a imagem dos deuses, principalmente deuses gregos, é muito europeu, eurocentrista e tal. Então o parnasianismo veio ao mesmo tempo para meio que bater de frente, para meio que ser uma antítese real ao realismo e ao naturalismo. Enquanto algumas pessoas queriam ver a sociedade como ela era, outras pessoas queriam manter a literatura como algo só pela estética, só pelo belo. Então, a partir dessa época, de 1880 mais ou menos, a gente começou a ver muito essa crítica que a arte tem até hoje. Que a arte hoje, a literatura, tem um papel social muito forte, que até o romantismo não tinha. Até o romantismo ela era mais um reflexo histórico. A partir do romantismo, ela começou a se tornar um reflexo social, uma questão social. E a gente vê isso claramente na comparação entre parnasianismo e o realismo. Porque enquanto o realismo e o naturalismo queriam mostrar a sociedade nua e crua como ela era, a gente vê o parnasianismo tentando fugir ou tentando buscar no clássico, no belo, na poesia, coisas que não refletiam a realidade, mas que eram mais gostosas e melhores de se ouvir, por assim dizer. Então a gente consegue ver claramente essa barreira, essa guerra entre essas escolas literárias. Que foi quando a gente começou a ver que a literatura, as escolas literárias começaram a ter um papel social muito grande a partir dessa época. Então, a gente é uma aula de introdução à literatura, mas ela também tem o processo de nos fazer refletir do papel da literatura como um todo, que passou de um papel histórico para um papel social de acordo com a formação, conforme o Brasil foi se formando, foi se tornando, foi surgindo pontos que antes não eram essenciais. Antes era só uma questão histórica, uma questão que vinha da Europa e era repetida aqui, e agora já está sendo muito mais voltado. Então, considerando que o parnasianismo e o realismo e o naturalismo ocorreram na mesma época, podemos dizer que o parnasianismo ele vem da Europa e é refletido aqui, ele é reproduzido aqui, enquanto o realismo e o naturalismo focam em fazer uma literatura brasileira sobre o Brasil, sobre a sociedade, sobre tudo que envolve o próprio país. Bom, vamos para a nossa próxima escola literária, que veio em 1893. Lembrando que essas escolas literárias que estamos tratando aqui, elas são as principais, têm as suas datas, e elas têm um reflexo e têm toda uma relação histórico-social com o país. Lá em 1893, temos o chamado simbolismo. Aqui temos Noite Estrelada do Van Gogh. O simbolismo é um movimento poético de revolução nos signos linguísticos e nas percepções sobre o sujeito. As principais características do simbolismo são elementos místicos e transcendentais. Então a gente vê aqui no Noite Estrelada, que você olha e você
imagina uma coisa mais mística, uma coisa mais transcendeu alguma coisa e tudo. Subjetividade, que está muito presente em todas as escolas literárias, mas em algumas mais do que outras, as que estão mais são que eu coloquei, eu pontuei aqui. Musicalidade, então as músicas, tipo a literatura como parte de música está muito mais presente agora, e a musicalidade na oralidade mesmo, na leitura de textos, poemas e tudo. Presença de figuras de linguagem como a sinestesia. Então o que a gente vê? O simbolismo, o nome já diz, símbolos. Ele é uma nova vertente histórica social também, muito presente na Europa e reproduzida aqui no país, no Brasil. E ele vem muito com essas percepções sobre o sujeito, então o indivíduo como um todo, e vem com elementos extremamente místicos e transcendentais. Então aqui a gente vê a diferença clara delas, do simbolismo com o quentismo, por exemplo. O quentismo era literatura de catequese, era o catolicismo, o cristianismo, ponto. A partir do simbolismo a gente começa a ver as influências de outros seres místicos, né? E coisas mais transcendentais também que são apresentadas aqui como características. Então a gente consegue ver que cada escola literária traz a sua característica de acordo com a evolução também da sociedade. Porque depois de ver o romantismo, de idealizar o amor, de ver o realismo, na verdade, nu e crua, juntamente com o parnasianismo, que ainda estão presentes nessa época, o simbolismo só surgiu juntamente com essas outras escolas, temos o simbolismo. Então temos aquele que está no realismo, o naturalismo, mostrando a sociedade, mostrando a verdade, mostrando como que é, tipo, fazendo um retrato social em suas obras. Então, o simbolismo, como o próprio nome diz, ele carrega todo o movimento poético, toda a questão dos signos, as questões linguísticas, as percepções sobre o sujeito. Então, ele acaba sendo mais místico, mais colorido, mais tem muitas curvas nas imagens, e em questão de poema, ele tem muitas figuras de linguagem com uma sinestesia, e tem musicalidade em seus poemas, em suas composições. Todos são características do simbolismo e o que ele representa como movimento social na época. Bom, agora vamos finalmente ao pré-modernismo. O pré-modernismo não é considerado uma escola literária, mas ele possui diversos autores que são de suma importância no contexto e na história da literatura no país, então vamos abordá-lo também. Pré-modernismo. Embora não seja exatamente um movimento literário, esse período histórico teve autores fundamentais, como Monteiro Lobato, Lima Barreto, Euclides da Cunha e José Lins do Rego. Nesse ponto do pré-modernismo, tem a ruptura com o academicismo, porque antes, por mais que o naturalismo e o realismo falassem da pobreza, falassem do fracasso social, falassem dos problemas da sociedade, o romantismo faz tudo, eles não eram para a população no geral. Tipo, eles não eram para um trabalhador, para um operário, para uma pessoa mais uma classe social mais baixa. Eles eram escritos e feitos direcionados à burguesia, à pessoa que frequentava a academia, aos estudiosos das letras, aos médicos, aos acadêmicos. E com o pré-modernismo vem essa ruptura com o academicismo e a ruptura com o passado e com a linguagem parnasiana, aquela linguagem que a gente comentou anteriormente. O parnasianismo era o quê? Bora relembrar? O parnasianismo era o belo, o clássico, deuses gregos pintados e tudo. Então era uma coisa mais clássica. E óbvio, o pré-modernismo traz essa ruptura. Ele traz uma linguagem coloquial. Qual é a linguagem coloquial? É aquela linguagem que não é tão rebuscada. É a linguagem falada pelo povo. Então, o pré-modernismo traz essa questão da ruptura com o acadêmico, da ruptura com a academia, com os estudiosos, para virar uma coisa mais pro povo, voltada para a população. Quem vai consumir não vai ser só a burguesia, não vai ser só os estudiosos, não vai ser só os acadêmicos. Toda a população, no geral, vai consumir a partir de agora. Tipo, pelo menos vai ser direcionado de uma maneira mais simples. Então traz a linguagem coloquial, a linguagem simples, uma exposição da realidade social brasileira, regionalismo e o nacionalismo. Essa realidade social brasileira volta ao que o naturalismo e o realismo tentou trazer, mas o realismo e o naturalismo trouxeram mais como uma visão mais acadêmica, uma visão vista mais de cima. O pré-modernismo vai trazer uma coisa mais
povo, a pessoa vai conseguir se identificar naquilo, mesmo das classes mais baixas. E traz o regionalismo, nessa parte que vai começar muito a ascensão da cultura do nordestina, a cultura do sul. Então, tipo, as regiões começam a ser mais definidas culturalmente dentro da literatura a partir do pré-modernismo. E o nacionalismo que se mantém, que o nacionalismo se iniciou desde a da época do romantismo, mas agora ele também está vindo focado para essa população mais, não vamos dizer pobre, mas uma classe social mais baixa. Vamos analisar agora a questão, a imagem. A imagem a gente já vê que tem a fábrica, tem as estruturas industriais, tem a população. Você consegue ver que já é uma população que já tem negros, tem pessoas mais com a pele não tão branca, pessoas com características de rosto, de feições mais diversificadas. Então, acaba trazendo mais para o real brasileiro do que o que era visto anteriormente, porque anteriormente, antes do pré-modernismo, a gente tinha uma sociedade um pouco, tipo, uma visão da sociedade um pouco mais afastada, uma função, uma sociedade mais vista aos olhos da burguesia e não voltada tanto para a população no geral. Após o pré-modernismo, vamos para 1922, com a Semana da Arte Moderna, que teve o modernismo. Movimento fundado em 1922 durante a Semana de Arte Moderna. É considerado o marco inicial da literatura brasileira do século XX. Ele tem características como rompimento com padrões tradicionais, influência de opiniões e pensamentos, uso de curvas e ondulações, liberdade de formas e de criação. Ao lado temos o Abapuru, de Tarsila do Amaral, que é extremamente conhecido, e traz isso, o rompimento com aqueles padrões de beleza, aqueles padrões de técnicas. E ele traz, ele corta, tipo, ele é a ruptura mesmo do que a gente via anteriormente, antes do pré-modernismo, parnasianismo, com naturalismo, romantismo, e ele traz influências e opiniões que tinham sido meio que cortadas a partir do naturalismo. As opiniões estão meio que subjetivas, as opiniões não eram tão expressadas assim. E tem a liberdade de formas e de criações. Então a gente vê que ele tem um cacto, mas ele tem um sol que não é bem um sol. Ele tem uma pessoa que retratada de uma maneira diferente. Então ele retrata a realidade de uma visão mais própria, uma visão mais influenciada pelos pensamentos, pelas opiniões, pela região que o autor era. Então, tudo isso vem com a liberdade de formas e de criação que o modernismo traz, que sai um pouco das características das escolas anteriores, que eram muito ligadas às características da época. Então, o modernismo vem com essa ruptura geral das características. E vemos, por último, em 1945, que é a literatura contemporânea. A literatura contemporânea é a que vivenciamos atualmente. Então, de 1945 para cá, tudo é considerado literatura contemporânea. As principais características da literatura contemporânea são mistura de tendências estéticas, que são o ecletismo, a união da arte erudita e da arte popular, ou seja, é a junção do que a gente viu que antes era uma literatura mais acadêmica, mais voltada para os acadêmicos, e depois ela virou uma literatura mais popular. A literatura contemporânea, ela junta os dois. Ela é voltada mais para a parte erudita, para a parte acadêmica e para a parte popular também, todos unidos em uma literatura só. Ele tem um engajamento social, como eu comentei, esse engajamento social ele começou principalmente a partir do realismo, mas aqui ele vem de fato com a função social, porque antes, a partir do realismo, é mais uma análise da sociedade, mas sem tanta função social. Ele mostra como a realidade é. A partir da literatura contemporânea, você mostra como a realidade é, como ela tem que ser mudada e como fazer isso. Tudo isso dentro da arte. E temos a literatura social, com engajamento social, e a literatura marginal também, que é uma literatura dos povos, das regiões, da população mais marginalizada, que começa a vir à tona. E temos aqui as imagens, uma liberdade de cor, uma liberdade de forma, uma liberdade de expressar-se de uma maneira diferenciada fora dos padrões anteriormente colocados. Tudo isso nessa chamada literatura contemporânea. Bom, vamos agora a um resumo breve e rápido do que a gente viu até agora. Vamos lá, as escolas literárias é o conjunto de traços e normas que orientam e caracterizam a produção característica de um determinado momento histórico. Então, o que é a escola literária? A escola literária, como a gente já mencionou anteriormente, ela traz todas as características, todas
as funções históricas e sociais que a literatura cumpre de acordo com o momento histórico que ela vive. Então, ela começa lá em 1500, espera que estamos voltando lentamente, para a gente conseguir fazer como são muitas escolas, vamos pegar tudo de novo, rapidinho, só para dar uma passada rápida. 1527, o quinhentismo, literatura de catequese, nos anos 500, com função mais de catequizar, informar e ensinar os índios, feita principalmente pelos portugueses, colonizadores e os padres da Igreja Católica. Depois, em 1621, temos o seiscentismo, barroco, obras produzidas sob a influência do barroco europeu, que temos como características o dualismo, a riqueza de detalhes, o exagero. É muito exagero, muita riqueza de detalhes, e é marcante o uso das figuras de linguagem, como metáfora, inversão, hipérbole, paradoxo, antítese. Tudo isso no barroco. Em 1768 temos o arcadismo, que ele vem com as manifestações líricas, épicas, satíricas, que vem durante o ciclo do ouro no Brasil, que é o momento que está vindo muitos europeus, muitos imigrantes para o país, e ele é influenciado principalmente pela progressão das ciências e também ele é um movimento que exalta a natureza e a vida mais bucólica da sociedade. Bom, o romantismo é aquele, como diz o romântico, marcado pela idealização amorosa, subjetividade, presença do pessimismo e sentimento nacionalista. Que foi aqui que começou aquela coisa do amor perfeito, amor idealizado, o amor, aquela paixão avassaladora, vem do romantismo, como o nome já diz. E ele vinha buscar atender às necessidades do novo público brasileiro, que era a burguesia, que veio de Portugal, veio com o ciclo do ouro e que estava ascendendo aqui socialmente, mas também voltado à academia. E aí vemos em 1881, com o realismo e naturalismo, que, como a imagem já mostra, mostrava a realidade, o trabalhador, era descrições de tipos sociais ou situações típicas. E o que veio principalmente em oposição ao romantismo foi o fim das idealizações. Veio os retratos de adultério, da miséria, do fracasso social. Então, acabou-se aquela idealização amorosa, aquela sociedade romântica do romantismo acabou, além do apagamento das ideias do autor e a impessoalidade. Era mais narrar os fatos como eles são, sem mostrar o que o autor pensa de maneira direta. Chamado realismo naturalismo, mostrando o real, o natural do país. Aí vemos em 1982, lembrando que foram concomitantes, ficaram o realismo e o naturalismo ao mesmo tempo que o parnasianismo, e era a escola literária que buscava atingir o belo clássico por meio do apurado trabalho formal dos poetas. É um movimento que se prolonga até o modernismo em 1922. Ele era também bem clássico, e veio o simbolismo, que é um movimento poético de revolução dos símbolos linguísticos, percepções sobre o sujeito. Tem característica do simbolismo, são seres elementos místicos e transcendentais, como a gente vê na Noite Estrelada de Van Gogh, que também veio bem marcante da Europa. De maneira geral, gente, até agora o que eu falei, mas vamos reforçar que a literatura no Brasil ela é guiada e focada, tipo, ela é guiada, mas vindo da Europa. Principalmente até o modernismo e principalmente a partir da literatura contemporânea que isso deixa de acontecer. Mas até então, tudo que ocorria no Brasil vinha fortemente impactado pela Europa. O pré-modernismo, ele não é um movimento literário, vamos focar nisso, mas ele é um período histórico que teve autores fundamentais. Ele vem com a ruptura do academicismo, ruptura com o passado e a linguagem parnasiana, que é aquela linguagem mais clássica, mais erudita, e foca numa linguagem coloquial e simples, como exposição da realidade social brasileira, regionalismo e o nacionalismo. É nesse momento que a gente consegue identificar as regiões do Brasil com suas características culturais. Vem o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sul, o sudeste, cada um com suas características culturais regionais que são marcadas e são evidenciadas de acordo com cada autor do pré-modernismo da sua região. E vamos em 1922, com a Semana da Arte Moderna, inicia-se o modernismo, que é considerado o marco inicial da literatura brasileira do século XX. Ele vem com características como o rompimento dos padrões tradicionais, com a influência de opiniões, pensamentos, uso de curvas, liberdade de forma e de criação. Então,
Antes do modernismo e do pré-modernismo, a literatura era muito engessada. Era muito bem o padrão europeu e ele meio guiado com o academicismo, com aquela linguagem erudita, rebuscada. E a partir do pré-modernismo e do modernismo em diante, isso meio que quebra. E vem uma liberdade de criação dos autores brasileiros de uma maneira mais livre, a partir do modernismo, que é o movimento em si, já que o pré-modernismo não é considerado um movimento. Em 1945, temos a literatura contemporânea, que é a que vivenciamos atualmente. Com as principais características, temos a mistura de tendências estéticas, a união de arte erudita e da arte popular, que pega a arte erudita, que era a guia até o modernismo, e após o modernismo começa a ser a arte popular. E a literatura contemporânea junta os dois, a arte erudita e a arte popular. Também veio o engajamento social e a literatura marginal, tudo nesse mesmo período. E, por fim, vamos encerrar esse momento de escola literária com essa linha do tempo. Focar nessa linha do tempo e a gente consegue ver que até 1836, essas escolas literárias são muito influenciadas pelo contexto histórico que o país está vivendo. O seu descobrimento, a sua colonização, a sua exploração, e tudo isso se reflete nas escolas literárias e nos movimentos literários da época. A partir de 1836, 1881, a partir de 1836 mesmo, ele começa a ser voltado para a questão social. A burguesia que ascendeu, a sociedade que está mudando, o país que está se formando, e a literatura reflete isso. Então, a partir de 1800, a literatura, os movimentos literários do Brasil, as escolas literárias, são voltadas mais para as questões sociais do que as questões históricas. Claro que as questões históricas estão juntas. E, principalmente após 1922, com o modernismo, que a literatura brasileira começou, de fato, a ser muito mais livre do que eram os movimentos das escolas literárias europeias. Certo? Vamos para o próximo tópico, que são os gêneros literários. Então, a gente viu os movimentos, a gente viu o que é a literatura, o que é um texto literário, o que não é um texto literário, os movimentos e escolas literárias. Agora vamos para os gêneros. Os gêneros literários são categorias ou conjuntos de obras que possuem as mesmas características estruturais. Então, a estrutura dele é semelhante. Então, quais são os gêneros literários? Temos os gêneros narrativos, que são feitos por meio de narrativas, uma narração da história, que é o romance, a novela, não a novela televisiva, assim, a novela escrita, o conto e a crônica, que são todos esses, com algumas diferenças, mas são gêneros narrativos, que eles têm a intenção de narrar uma história, narrar um acontecimento. Romance, novela, conto e crônica. O outro gênero literário é o gênero poético, que aí são os poemas, que temos o soneto, temos a elegia, o ode, a canção, todos são tipos de poema, todos são gêneros poéticos, que eles não visam tanto contar uma história, contar uma narrativa. Alguns contam, mas não é essa a intenção principal. Ele tem a intenção de ter esta poesia, você consegue identificar que ele não está narrando o fato, ele está poetizando o que ocorreu. Então são chamados gêneros poéticos. E, por fim, o terceiro gênero literário são os gêneros dramáticos, que são as tragédias, as comédias, que não necessariamente são no sentido de engraçadas, e os dramas históricos, que são narrativas de histórias, geralmente, mas voltado para uma dramaticidade dos fatos. Então, se dramatiza o acontecido, se dramatiza a história. É isso que diferencia de uma narrativa. É porque no gênero dramático, a história, o acontecimento, a literatura, ela é dramatizada e não apenas narrada e não apenas poetizada, ela é dramatizada. Então, para diferenciar os três tipos, é só você pensar. Narrativas, gênero narrativo, narram a história, narram o acontecido. Os poéticos poetizam, não necessariamente estão contando uma história, estão poetizando. E os dramáticos pegam um acontecido, pegam uma história, pegam um ocorrido e dramatizam aquilo. E não apenas no sentido de dramático, de vamos deixar isso, fazer drama. Não, isso é no sentido de dramatizar em si. Bom, agora para finalizar tudo que vimos até agora,
Vamos dar uma recapitulada, por assim dizer. Então, é um projeto de extensão universitária devido à pandemia, aula de introdução à literatura, por Silvana Aureliano de Oliveira. O que é a literatura? É uma manifestação artística dos sentimentos do autor, que tem como matéria-prima a palavra. E dentro da literatura, temos os chamados tipos de texto, porque nem todo texto é um texto literário. E o que diferencia o texto literário dos demais textos? Então, para estudar os tipos de texto existentes em nossa sociedade, é importante compreender como podemos usá-los, a fim de tornar nossa comunicação mais clara e aproveitarmos melhor a variedade de textos que temos ao nosso dispor. Para isso, foi feita uma distribuição dos textos por esses dois grupos, literário e não literário. Isso equivale a dizer que a maioria dos textos que existem pode ser colocada em um desses grupos. Por que foi criada essa distinção? Para facilitar a comunicação de uma maneira mais clara e objetiva. Para não se usar um texto literário um texto literário quando se deveria usar um texto não literário. Porque alguns assuntos não são passíveis das características que o texto literário possui. Alguns assuntos precisam apenas ser passados de maneira clara. O texto literário, eles são aqueles que possuem a função estética, que eles destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte e à ficção. Características do texto literário são a ficcionalidade, ou seja, é uma ficção, ele pode ser baseado na realidade, pode ter a realidade como base, mas ele é algo fictício. E também possui a sua função estética. Lembrando que mesmo sendo fictício, ele pode contar fatos reais. E tem a função estética, de entreter, de ser bonito, de fazer raciocinar, de mexer com as emoções da pessoa. Tem a plurissignificação, que tem mais de um significado, é plural, a pluralidade do significado do texto literário, ele varia de acordo com quem está interpretando, varia de acordo com qual movimento literário, agora que nós já vimos os movimentos literários, podemos encaixar isso. Dependendo de qual movimento literário aquele texto pertence, você pode interpretar ele de uma maneira positiva, uma maneira negativa, de diversas formas diferentes, só considerando o movimento e a escola literária que ele pertence. E a subjetividade, vimos que vários movimentos literários possuem a subjetividade como característica primordial, mas isso não tira que a subjetividade é uma característica geral dos textos literários. E aí temos um poema que, como já vimos, trata-se do gênero literário de poesia, de gêneros poéticos, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade. Continuando, temos aqui o texto não literário. O texto não literário, o que é? É aquele texto que ele tem uma função utilitária, ele serve para informar, convencer, explicar, ordenar, ou seja, ele tem como função geral ser útil. Ele não tem a função de ser bonito, de ser tipo, ter vários significados, ser plurissignificativo. Não, ele tem a função de ser útil, de explicar algo, de informar algo, de convencer algo, de ordenar algo. Então, a literatura, tipo, o texto não literal, não literário, ele tem essas características, como a bula de um remédio, um manual de instruções, um panfleto explicativo. Então, todos esses textos que têm como finalidade a explicação, o informar, ser útil, são textos não literários. Voltando. E outro ponto, esse a gente focou bastante, que são as escolas literárias, os movimentos literários e qual o papel deles frente à sociedade. Que de 1500 até 1800 aproximadamente, eles tinham mais uma função de retratar a história. A gente consegue ver que tem um peso histórico muito grande na literatura. Então, a literatura é carregada de fatores históricos. E a partir de 1800, ela vai mais para um lado social, um lado mais sentimental, um lado mais analítico da sociedade como um todo. E ele sai um pouco daquele contexto histórico inicial. Que contexto histórico? Como a gente falou, do quentismo, que foi quando chegaram os portugueses, os colonizadores no país, todo o processo de catequização de índio, de formar índios, tudo de maneira oral, claro, porque eles não
não tinham conhecimento da língua portuguesa, e todas as obras do quinhentismo são voltadas para esse fim. Então, o fim dela é catequizar, informar e tudo. Em 1600, que temos o seiscentismo ou o barroco, que tem um grande peso da cultura europeia e é carregado por exageros, por riqueza de detalhes, pelo dualismo. Então, acaba que a gente consegue ver principalmente nas expressões artísticas de composições tanto de quadros quanto nas esculturas, construções de catedrais, de igrejas. Isso é muito presente. Também conseguimos ver grandes características do barroco, toda essa questão de metafórica, hiperbólica, tudo paradoxal nos textos. Então a gente consegue ver bastante figuras de linguagem muito marcantes. Então é possível você pegar um texto e só analisando as figuras de linguagem, as metáforas, tudo que tem dentro dele e as riquezas de detalhes e o exagero como um todo, você consegue olhar e identificar, esse texto, esta obra de arte, esta catedral tem traços ou foi feita no período barroco. Então, aqui vemos que o movimento literário ele vai muito além dos livros, muito além dos textos. Em 1700, nós temos o chamado arcadismo, que tem as manifestações líricas, satíricas, épicas, que tem aquele movimento de exaltar a natureza e a vida de uma maneira suave, de uma maneira leve. Você consegue olhar para a imagem e ver a natureza, a água, os animais, tudo de uma maneira suave, de uma maneira tranquila. Também é um momento que está vindo os progressos das ciências. Então, os cientistas, os filósofos estão evoluindo para cientistas, estão começando a questionar a vida de uma maneira diferente. E tudo isso acaba sendo refletido na literatura. Então, a literatura, nesse sentido, num todo, ela pega toda a sociedade, todo o processo histórico, todo o processo social da época e enquadra tudo isso em suas expressões artísticas, sendo pinturas, esculturas, livros, tudo. Você consegue ver traços que remontam, que te levam à época que foi criado. Em 1836, temos o romantismo, que é um movimento literário que ele é mais comparado com os movimentos anteriores, ele é um movimento mais pesado, não de sobrecarregado, mas tipo de pesado de sentimento, que é a partir do romantismo que a gente começa a ver o lado mais sentimental dos autores, da literatura, do movimento artístico como um todo. Então começa a ser uma coisa mais pesada, mais social, mais sentimental, e ele é feito, como a gente já comentou, para a burguesia aproveitar, para a burguesia aprovar. Então tudo isso mostra o momento social que o país, que o Brasil e que o mundo como um todo estavam vivendo. Depois do romantismo, a gente vê uma quebra de paradigmas com o realismo e naturalismo. Ele vai contra a idealização amorosa, ele mostra como a realidade é, como os relacionamentos são, apresenta o adultério nas suas composições, apresenta uma fidelidade aos tipos sociais, às situações típicas, à miséria, ao fracasso, tudo isso começa a chocar o que o que vinha sendo feito pelo romantismo e vem esse choque de realidade com o realismo e naturalismo. E ao mesmo tempo, concomitantemente, em 1982 até o modernismo, tem o parnasianismo, que ele tenta suavizar toda aquela expressão, todo aquele peso da realidade trazido pelo naturalismo e o realismo. Então ele traz um belo, um clássico. Você vê nas imagens que são imagens retratando deuses, imagens retratando figuras plenas, para tentar quebrar aquilo que o realismo está trazendo do trabalhador, da vida de miséria, tudo isso. E temos também o simbolismo, que o simbolismo ele é aquele movimento poético, uma revolução, uma maneira diferente de ver o mundo, que ele vem com os misticismos, com elementos transcendentais, subjetividade, musicalidade, sinestesia como figura de linguagem principal, também diferenciando o que se tinha anteriormente.
E vemos a pré-modernismo, que, embora a gente não tivesse comentado, a gente comentou anteriormente durante o vídeo, que todo esse movimento até o pré-modernismo era dedicado exclusivamente ou primordialmente ao público erudito, ao público mais acadêmico, embora destinado à burguesia, mas era voltado mais para a questão acadêmica. E isso acaba com o pré-modernismo, que ele corta essa linguagem parnasiana, corta essa linguagem, esse academicismo que tinha, e vai para uma linguagem coloquial e simples. Ele expõe a realidade social brasileira com seu regionalismo, nacionalismo, e mostra o povo sendo o povo. Depois, temos a Semana da Arte Moderna, em 1922, que vem um movimento de liberdade. É o que eu digo que é um momento de liberdade da literatura e das artes do país como um todo. É um momento que vem a ruptura dos padrões tradicionais, aí você consegue ver opiniões, curvas, cores, liberdade de formas, de criação, e o Brasil meio que tem uma ruptura com os estilos europeus, tipo, como ele era antigamente. E depois temos a literatura contemporânea, que mantém-se até hoje, que é com uma mistura de tendências, tem a união do erudito, do academicismo com a arte popular e possui um engajamento social fortíssimo, uma literatura marginal, dos grupos marginalizados, extremamente forte, que não existia anteriormente. Então, o que a gente pode ver é a evolução da sociedade por meio da literatura, por meio das escolas literárias. E por fim, só para passar rápido, para dizer que eu não passei por todo, gêneros literários. O que a gente já comentou? Tem os narrativos, que contam uma história, narram os fatos. Os poéticos, que narram os fatos, não necessariamente de uma maneira narrativa, e sim de uma maneira poética, uma maneira singular, uma maneira subjetiva. E, por fim, os gêneros dramáticos, que contam narrativas por meio da dramaticidade. O que foi isso? Podemos ver durante essa aula que a literatura ela vai além dos livros, ela vai além de características de escrita ou de arte ou de escultura, de expressão artística, e que ela está extremamente relacionada ao movimento histórico, movimento social, ao momento histórico, momento social que o país vive. Então, por meio dos movimentos literários, das escolas literárias, podemos ver tudo isso. Muito obrigada pela atenção de todos, agradeço muito a atenção e paciência para assistir o vídeo até aqui. E essa foi a nossa aula de introdução à literatura. Muito obrigada.